Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos para mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça, onde nós estamos estudando o livro Flores do Coração, mensagens de Jerônimo Mendonça que foram escritas há muito tempo atrás. João Carlos, meu querido, Luciana, Martiele pelo Pensamento e Vida, Clara, sejam todos bem-vindos. João Carlos estava comigo agora há pouco, estava lá no comando da live do Encontro Espírita. Boa noite, Morgana. E o João Carlos estava lá, comandou muito bem. Luciana, tranquilo, né? A Luciana estava lá também com a gente. E é uma coisa interessante, João Carlos, hoje a gente pode dizer que é o João das lives, o rei das lives, né? João Carlos esteve segunda-feira acompanhando a Babi pelo Encontro Espírita. Uma vez ou outra ele está também fazendo a prece com a Babi. Participou no sábado passado conosco na live que fizemos pelo nosso canal do YouTube. A Luciana dando os parabéns para o João. E estivemos juntos lá na comemoração de 1 ano, né, que nós fizemos. Flavinha, boa noite. João Carlos estava lá juntamente com a nossa Flavinha, amiga nossa. Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. E o João Carlos, né, com toda a sua dificuldade, né, que ele ainda está um pouco assim, de farol baixo, como ele costuma dizer, mas ele conduziu a live com muita maestria. Giovana, boa noite, quanto tempo? Giovana é nada mais nada menos que a irmã de Martiele, seja bem-vinda. Mari, boa noite, querida. A Mari também estava conosco lá, Cristina. Mari, um beijo para o Everton e para a Mames Cláudia, tá bom? E o João Carlos, juntamente com o Dinei é um rapaz muito, muito tranquilo também, eu gostei demais. Eu já tinha até comentado com a Flavinha que eu vi uma live que ele tinha feito. É um rapaz muito tranquilo, e a gente só tem a agradecer, né, João Carlos? Conduziram muito bem a live, eu só fiquei ali falando uma coisinha ou outra, porque senão ia aparecer um quadro, né? Ficar parado ali ia ser uma coisa meio estranha. Mas correu muito bem. E em breve, né, Flavinha, a gente não vai dar spoiler ainda, mas em breve teremos novidades pelo Encontro Espírita. Nós fizemos a live de número 48 hoje. Na semana que vem tem a live de... Ah, Clara também estava assistindo, é verdade, Clara. Desculpe, viu, Clara? Esqueci de mencionar esse detalhe. E na segunda-feira tem a live de número 49 e na próxima quinta-feira a Flavinha vai encerrar o projeto do livro Coragem com a live número 50. Cir, boa noite. Vitor, boa noite. Sejam bem-vindos também vocês. Ferry, boa noite também. É que a gente ficava meio que perdido, sabe? Entre ler o texto, acompanhar os comentários. O Roberto também estava lá com a gente. Boa noite, Roberto. Seja bem-vindo. E então nós vamos ter novidades. A Flavinha ela precisa assistir, a gente vai engatando o assunto. E João Carlos está, o nosso rei das lives, né, que eu estava dizendo, João Carlos está superando a todos, né, nas lives. Segunda, hoje, na sexta, no sábado passado, ele esteve comigo lá na live pelo nosso canal do YouTube. E amanhã João Carlos estará às 9 da manhã com o Carlos pelo Somos Espírita. Então, 9 da manhã, ele falou que suou a camiseta, ficou transpirado de suor. João Carlos, se cuida, tá bom? Que a gente tem... Rafa também, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu fixar o comentário aqui. E então, como eu estava dizendo para vocês, na semana que vem, Flavinha vai trazer as novidades do Encontro Espírita, que nós terminaremos na próxima quinta-feira. A Flavinha, se não me engano, vai receber a Tereza Alves. Acho que é isso, né? Eu acredito que passou a febre dele, viu, Flavinha? Mas João Carlos, eu falei, vai se cuidar, né? Não pode não. Não pode deixar de se cuidar. E então, Flavinha, na próxima quinta-feira, pelo Encontro Espírita, vai estar fazendo o encerramento do livro Coragem, que nós começamos lá atrás. E toda segunda e quinta que a gente fez, às 8h15, e nós vamos estar com novidades
e a Flavinha vai falar. Só estou falando que vai ter novidades, vocês esperem, né? Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Então vocês aguardem as novidades que a Flavinha vai trazer para nós. Convites, deixa eu lembrar agora, no sábado às 8 da noite, eu vou estar juntamente com o Vitor no Centro Espírita Irmã Maria, pelo Facebook, e o canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Maria, aí de São Paulo, do nosso querido Jorge Miyashiro. Eu e o Vitor vamos estar fazendo uma palestra interativa sobre o Dia dos Pais, ou, na verdade, não vou contar novidade, não, estou falando só que tem novidade, porque é natural. Ora, se as pessoas pegam o livro Coragem, vão saber que ele tem 50 capítulos, e nós fizemos a live de número 48, obviamente, o que vai ter depois, né? Aí a gente, né? Não vou contar, não, gente. Daqui a pouco eu conto. Aí vocês Vocês ficarem. Ó, papapá. Pronto, fica quieto, Luísio. Se vocês ficarem me provocando, eu conto, hein? Não vou contar, não vou contar. Deixa pra você. Vamos criar suspense, né? A Babi não gosta de fazer suspense? Deixa eu fazer a hora e minha vez do meu suspense, então. A gente tem que criar essa expectativa. Então, bom, deixa pra lá. Isso aí é a missão que compete à Flavinha. Então, dia 12 de agosto, no próximo dia 12, no encerramento do nosso livro Coragem, no Encontro Espírita, a Flavinha vai contar as novidades dos projetos novos que nós vamos estar implementando, tá bom? Chega de falar de Encontro Espírita, que nós estamos aqui com Momentos com Jerônimo Mendonça, tá? Então, nós estamos com Momentos com Jerônimo Mendonça e nós trouxemos uma mensagem intitulada Saudade. Bom, todos nós já sentimos saudade, certamente. Saudade é um sentimento que eles costumam dizer que é muito próprio da língua portuguesa. Não que não exista essa sensação, este sentimento Oi, Clara, você positivou para o Covid. Vamos orar por você, então, Clara. Vamos orar por você. Juntamente tem mais pessoas aqui pedindo orações, né? É Clarice, né, Clara? Vamos marcar aqui. Clara, agora precisa se cuidar mesmo, né? E Dumas, boa noite, seja bem-vindo. Ó, a Flavinha está pedindo para você passar depois o nome completo e a cidade, viu? E, gente, então, estava falando de saudades. Todos nós sentimos saudades. Saudades é um sentimento que a gente fala assim, está mais presente na nossa língua portuguesa, é um sentimento mais, modo de dizer, até abrasileirado, né? Modo de dizer. Clarissa Muraro Sanches, Joinville. É Muraro, né? Muraro. E nós vamos também pedir para o nosso querido Marquinho, viu? Nosso querido Marquinho também, que passou por um procedimento hoje. Depois a gente fala, tá? E então, falando de saudade. Saudade é aquele sentimento que a gente traz quando a gente está distante de um ente querido, de um amigo, né? E até, por que não dizer, saudade de um animalzinho, né? E quando a gente fala desse sentimento, saudade, a gente lembra, obviamente, dos nossos entes queridos que partiram. Estava falando agora há pouco, né, na live do encontro com a Luciana, e a Luciana estava falando que é uma difícil esse sentimento em relação, né, perdeu a mãe dela. Perdeu não, né? A mãe dela partiu para o plano espiritual este ano, e realmente é difícil. A gente sabe o quanto é difícil e a gente fica meio que entorpecido, posso dizer assim. Meu pai foi em outubro de 2018 e realmente a gente sente, né? É uma sensação estranha, assim que eu posso falar para vocês. De um lado, você fica feliz porque sabe que a pessoa está viva, que ela está bem, que certamente está trabalhando, porque conhecendo o meu pai do jeito que eu o conhecia, certamente ele está trabalhando em alguma
alguma atividade espiritual, com certeza. Boa noite, Jorge. Seja bem-vindo. Então, quando a gente sabe dessa continuidade da vida, né? A Luciana dizendo que ela chora, mas não de revolta, de saudade. É verdade, viu, Luciana? Não precisamos revoltar, porque a gente sentir saudades é natural, a gente chorar é natural, a gente lembrar de situações, momentos vividos. E eu falo assim, tudo que eu sou, tudo que eu sou em termos de pessoa, nesta encarnação eu devo ao meu pai. Ele me ensinou, né, exemplos de trabalho, de honestidade, e sobretudo nos instantes finais de resignação, coisa que a gente tem muito chão para aprender ainda, né? Porque eu falo que quando você passa pelas dores sem reclamar, significa que você aprendeu a verdadeira lição da resignação, né? E meu pai me ensinou até essa lição, só que essa é mais difícil. Essa é mais difícil da gente aprender. Então, aprender a lição do trabalho, da honestidade, de todos os preceitos de vida, né? Tudo que eu sou, eu devo ao meu pai, né? Nesse sentido, nesta encarnação. Então, realmente a gente traz a marca, a essência deles, eles ficam impregnados dentro da gente. E o que mais nos alegra é saber que eles estão bem, que a espiritualidade está sempre amparando e eles certamente estão ligados conosco. Sempre falo para vocês daquela lição de Santo Agostinho, onde diz que a morte não existe. Então, toda vez, Luciana, né, aqueles que tiveram seus entes queridos partido, né, para o plano espiritual, leiam aquela mensagem de Santo Agostinho: a morte não é nada. E aí a gente vai sentir um pouco mais tranquilo, um pouco mais sereno, né? E depois outra mensagem também, que é de um barco, né, que eu já falei para vocês. Já fez a postagem dela. A lição sobre o barco, né? A relação que quando a gente está vendo um barco indo para o horizonte, ele se vai diminuindo, some, né? A gente fala, sumiu o barco. Só que do outro lado, né? Quando estão vendo, olha o barco chegando. Tem uma mensagem muito bonita. Bom, vamos então ver o que o Jerônimo nos traz em relação à saudade. O que nos traz em relação à saudade? E ele vai dizer com muita propriedade para nós. Saudade sem esperança é noite na alma e brasa no coração. Então, se nós tivermos saudade, mas sabermos que o reencontro com os nossos entes queridos é uma realidade, não tem preço, né? Não tem preço. Por isso que ele coloca, saudade sem esperança é noite na alma e brasa no coração, que realmente queima, né? A brasa é aquela coisa assim que, diferente do fogo, ela vai consumindo devagarinho. Então, quando a gente já, pelo contrário, né, temos a esperança no nosso coração e na nossa alma, não vamos ter noite na alma e nem a brasa. Nós vamos ter, na verdade, um sol radiante na nossa alma e uma luz que ofusca até os nossos olhos e o nosso coração. Continua Jerônimo dizendo, contam-se por milhões as vítimas da saudade vazia a viverem apenas de recordações, sem ânimo algum para prosseguirem além em demanda ao futuro. Trazem os olhos encharcados de lágrimas e o rosto em penumbrosa amargura, como se a vida não fosse uma constante renovação de valores. Isabel, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão por estar conosco, viu, Isabel? A Isabel perdeu também, desculpa, né? O irmão de sua mãe partiu para o plano espiritual na data de hoje. Nós vamos vibrar por ele, viu, Isabel? Então, lembrarmos aqui, olha, pessoas que às vezes trazem os olhos encharcados em lágrima e rosto em penumbrosa amargura, esquecendo que a vida é uma constante renovação de valores. A nossa vida
é uma constante renovação de valores. E vejam que se nós não pensássemos nisso, vamos fazer uma viagem no tempo, vamos fazer uma retrospectiva de nossas vidas, nessa atual, tá? Vejam quantas mudanças já tivemos, não só fisicamente, mas de pensamentos, de atitudes, de conceitos e preceitos de vida. Nós mudamos muito. Então a nossa vida é uma constante renovação de valores. E que bom que nós estamos neste processo de crescimento e de renovação. Ele vai dizer para nós que estas almas não andam, arrastam dificilmente pelo caminho do tempo. Tem pessoas que ficam presas, que nem a gente fala, sentir saudade dos nossos entes queridos é natural. Mas não vamos substituir as lágrimas, né, de choro, de revolta, vamos substituir, na verdade, as lágrimas de choro e revolta por benefícios que nós podemos fazer em nome desses entes queridos a corações outros que estão precisando. E quantas pessoas nós não podemos ajudar em nome daqueles que já partiram? Quando você faz uma boa ação, de acordo com aquela pessoa fazia, agora me lembrei de um fato muito interessante, eu preciso até retomar isso, gente, olha só que situação. Meu pai tinha por hábito, todo final de mês, meu pai era católico, né? Ele encaminhava um saco de arroz para uma igreja e um saco de arroz para uma outra igreja. Todo final de mês. E engraçado que no começo eu fazia isso. E vai passando o tempo, você esquece. Então eu acho que essa live foi interessante para me trazer esse preceito de eu estar fazendo novamente aquilo que ele fazia. Não como mérito meu, mas dando prosseguimento a alguma coisa que ele já fazia. E quantas lições ele me trouxe, inclusive, quando a gente ia para o Taquaral, no começo, que é um bairro próximo aqui de Rincão, né? Uma cidade aqui próxima, que ele arrecadava pães nas padarias, que ele tinha conhecimento. Ele chegava assim, me arruma pão que eu vou levar para as famílias carentes. Então, quantos pães que ele passava, 2 ou 3 padarias, arrecadando, para levar, e que alegria quando ele distribuía esses pães, né? Então a gente tem que fazer a memória viva dos nossos entes queridos que partiram para o plano espiritual. Eles vão estar representados, vão estar vivos junto conosco, quando nós vamos sair, da nossa pequenez, da nossa mesquinhez e vamos fazer alguma coisa em prol dos outros. A Flavinha está falando nisso, que essa situação dos sacos de arroz, e a Flavinha tem uma atividade que ela está fazendo, gente, não é para enaltecer o que a Flavinha está fazendo, porque na verdade é para enaltecer, né? E o que eu queria dizer é assim, vamos tentar fazer como a Flavinha faz. A Flavinha, quando vai ao mercado, ela deixa sempre uma sacolinha com algumas coisas. E quando ela passa no sinal, quando ela vê alguém pedindo, ela não dá a moeda, ela distribui aquele saquinho que ela preparou para alguma pessoa. E normalmente quantas pessoas estão na rua pedindo ou vendendo algumas dessas doces, guloseimas que o pessoal tem. Mas eu achei muito interessante de estar fazendo isso, Luciana. Ele pedia pelos outros. É verdade, viu? Isso é muito bom quando a gente pede. Não pela gente, que bom, né? Poder pedir pelos outros. Mas agora me trouxe essa reflexão que neste momento, e domingo é dia dos pais, né? Não tem momento melhor para você lembrar dos seus pais, né? Daqueles... Agradeço os pais, né? Seus pais enquanto estão com eles aqui. Olha só que bonito que a Luciana falou. Minha mãe conversou com Deus antes de ir, orou e pediu amparo. Luciana, sabe que meu pai estava passando por uma doença nos 3 últimos meses, né? Estava meio difícil. E um dia ele chegou para minha irmã e ele falou assim: eu vou me curar, na vida ou na morte, né? E realmente a gente percebeu que ele realmente conseguiu fazer a passagem de uma forma
muito bonita, né? Para mim está dizendo que hoje teve um pai com um filho, bebê de colo, pedindo qualquer coisa. Deu um pacote de pão, 1 litro de leite. É verdade, né? Verdade. Então acho que a gente tem que pensar nisso, né? Fazer desta saudade uma coisa viva, ativa, né? É o seu pai, né? A sua mãe, aqueles que partiram para o plano espiritual, fazer algo que eles faziam em prol de alguém, em nome deles, sabe? Em nome deles. Não é mérito teu, não. Você é um pelo menos instrumento, né? Porque você, vamos supor, vai comprar um saco de arroz, um saco de feijão, 1 litro de leite, um pacote de pão que seja. Isso aí é material, isso é fácil. Difícil é você trazer dentro de si esse sentimento, né, de ajuda aos semelhantes. E quando você faz isso pensando naquela pessoa, ele se faz vivo, presente em tua vida. Jesus não falou na parte quando na última ceia, quando ele faz o pão e o vinho, aquela parte que inclusive na Igreja Católica eles representam com muita propriedade, né? Fazer isso acho que em minha memória, alguma coisa assim, eu não lembro. Quando eu frequentava a Igreja Católica, eu sabia até decore e salteado, mas a gente vai perdendo um pouco do jeito da coisa. E aí ele vai dizendo assim, né? Essas pessoas que vão, né, somente paradas, ele fala assim, ó, essas almas não andam, arrastam-se dificilmente pelo caminho do tempo. Olha a Cir também dizendo a mesma coisa. O pai dela disse poucas horas que ele havia sido curado. Fazer isso em memória de mim, é verdade, Luciano, é verdade. E então, quando a gente faz isso, né? Eu estava lembrando até daquela passagem, né? Não tem muito a ver, mas faz uma relação. Fazer isso para celebrar minha memória. E eu lembrei daquela questão, né? Daquela paciente do André Luiz, que ele atendia de má vontade, mas era a única que orava por ele, além da mãe dele, né? Então, só foi um paralelo, gente. Não tem muito a ver, não, mas foi um flash que eu lembrei desse fato. Ele vai dizer assim também, ó. Quantos lamentam indefinidamente a morte do ente querido, como se neste mundo pudesse existir chegada sem retorno. Olha Isabel dizendo, minha mãe partiu assim que a médica disse que eu ia levá-la para casa. Isabel, e faz pouco tempo, né, Isabel? Faz pouco tempo. E você vê como que é? Ela sentiu o acolhimento, né? Ela sentiu o acolhimento. E olha aqui essa frase como é profunda. Quantos lamentam indefinidamente a morte do ente querido, como se neste mundo pudesse existir chegada sem retorno. 25 dias, né, Isabel? 25 dias. Chegada sem retorno, né? Como se a gente viesse para cá e fosse viver eternamente encarnado nesta existência. Gente, por mais que o mundo é mundo, e olha que faz tempo, entre chegadas e partidas, quantas e quantas vezes nós já viemos para cá. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Quantas e quantas vezes já viemos e voltamos, e a gente ainda não aprendeu a lição. É que como é desconhecido, a gente fica naquele temor, né? E o temor, na verdade, gente, na verdade é a questão da nossa consciência. Céu e inferno iremos de acordo com a nossa consciência. Não é um local definido, específico, né, que a gente vai. Então muitas pessoas têm medo do momento, né, que parte para o plano espiritual, porque tem medo do desconhecido, realmente é um desconhecido para nós. O João Carlos dizendo que o trem da chegada é o mesmo da partida. Com muitos que estamos juntos hoje, né? É verdade. Viemos para cá, quantos... Vou falar uma coisa para vocês, sem sombra de dúvida. Nós estamos aqui em 15 pessoas, 16, está em 16, mas que eu estou com o meu perfil aqui. Nós estamos em 15 pessoas aqui, fora as outras que a gente já se conhece, virtualmente. Quantas pessoas que a gente acabou se reencontrando nesta encarnação? Reencontrando.
Por mais que a pandemia seja doída, seja sofrida e está levando muita gente, a gente não pode fazer um negócio como se não tivesse acontecendo. Exato, existe uma razão por trás disso tudo. Agora, a gente também tem que valorizar os outros momentos. Quantas pessoas nós nos reencontramos, né? É algo natural na vida, mas a despedida mesmo que temporária, é difícil. Temos medo do que não conhecemos, já nascemos morrendo. Deve ser algo semelhante quando sonhamos com algo muito bom. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Olha, eu vou falar para vocês de um livro livro antigo da década de 70, já comentei. Ele chama Ilusões, é do Richard Bach, o autor de um livro famoso na época chamado Fernão Capelo Gaivota. É um autor que ele é espiritualista, ele não é espírita, né? É um autor americano. E ele escreveu Ilusões. E no começo de Ilusões, numa parte do livro, ele faz uma conversa, né, com o Messias, né, que é a história de um Messias indeciso. Com esse Messias que volta, né, depois de ter morrido, né, entre aspas, ele volta e aparece para o personagem principal do filme, do livro. Ele fala assim, mas você está vivo? Sim, sempre vivi, sempre vou continuar vivendo. E aí ele pergunta o que é a morte, né? E o Messias fala para ele assim, né? No começo, ele fala assim, é como você mergulhar numa noite escura num lago profundo. No começo, a noite é muito escura e densa. E o lago também é muito profundo. Mas de tanto mergulhar neste lago, de tanto mergulhar, ou seja, ir e vir tantas vezes, a noite já não é tão mais escura e nem o lago tão profundo. Eu acho muito interessante, e a gente vai aprendendo nas nossas idas e vindas, e a doutrina espírita nos dá essa consolação muito grande, né? Nos dá essa consolação que a morte não existe. Eu não sei vocês, mas eu consigo sentir dentro de mim muito forte, não vou dizer exatamente o que, como, quando e porquê, mas eu já vivi outras vidas. Tenho clara noção disso. E sempre falo para vocês, não importa quem já fomos, importa o que estamos sendo hoje. Então não fica preocupado com quem você foi no passado. E o que eu costumo sempre brincar, nós estamos na nossa melhor roupa, na nossa melhor encarnação, ou como eu costumo brincar, na nossa melhor encadernação. E nesta encadernação que eu falo para vocês, por que encadernação? A gente pensar num livro. Este livro foi encadernado com muito amor e carinho. Nós já escrevemos várias e diversas páginas. Estamos com as páginas em branco para frente para escrever. Então é importante que a gente, de agora em diante, comece a escrever com boas ações, com boas histórias, histórias alegres, histórias felizes, como Jerônimo fazia quando ele nos contava suas histórias. Boa noite, Viviane, seja bem-vinda. Então, não vamos nos lamentar, né? Isso é importante. Lamentar indefinidamente. Chorar, sim, gente, ninguém está falando que não é para chorar. Espírita não chora, chora, gente, não tem isso. Né? Tem isso não, gente. Não, nem aquela besteira, né? Homem não chora, não tem nada disso não, gente. Tem isso não. O choro, como o João Carlos falou, quando, eu não lembro agora, ele escreveu aqui, deixa eu ver se eu acho que ele colocou. Perdi aqui. Saudade, quando não cabe no coração, escorre pelos olhos. Sim. Não é que você é espírita. Mas você não é espírita? Então você é feito de pedra. Né? De aço, né? Você é feito de aço. Você é uma máquina. Não é assim, não. Não é assim. Pode chorar, natural que se chore, mas chore de uma outra forma, como uma forma de alívio. Agora, tenta substituir o choro por momentos de alegria, por momentos de você pensar aqueles momentos alegres que você vivia com o seu ente querido, né? Choro é a válvula de escape e alivia a alma. Então eu falo para vocês, não é uma questão de achismo, tá? Eu acredito, então vamos supor, é prático eu acreditar que a morte, que a morte não existe, né? Que a gente vai reencontrar os nossos entes queridos por uma questão de acomodação.
Tá bom. Então, se não houvesse a reencarnação, a gente falaria o quê? Deus é soberanamente bom e injusto, né? Então também não seria nem bom nem justo. Por quê? Como que ele permitiria que uns tivessem tantos e outros nada? Uns sofressem horrores e outros viessem e vivessem na abastança, numa saúde de ferro. Se a gente não acreditar na reencarnação, então a gente tem que falar, não, Deus não é bom e não é justo. Não tem razoabilidade nessa equação. Ou você acredita na reencarnação, e a reencarnação não foi a doutrina espírita que inventou a reencarnação, tá? Diga-se de passagem. Já as doutrinas antigas já defendem de muito tempo isso. Kardec apenas e tão somente passou para o papel os seus ensaios que ele fez pelos contatos que teve com a espiritualidade. Então, o trem da chegada é o mesmo da partida. A gente nunca sabe quando vai partir. Por isso, então, vamos fazer o melhor que nós pudermos fazer a cada dia. E vamos continuar aqui que ele vai falar. Outros alegam amargas desilusões. Ele está falando de algumas situações outras agora, tá? Outros alegam amargas desilusões pelo noivado interrompido ou pelo lar desfeito. Bom, gente, a gente for pensar, né? As pessoas tinham um relacionamento, aquele relacionamento não deu certo, então acabou fazendo o quê? Rompeu o relacionamento. E só que você tem que entender que muitas vezes aquilo que você trazia como, vamos supor, um problema, muitas vezes pode ter sido uma libertação. Você não sabe qual seria a tua vida para frente com aquela pessoa. E a gente vê cada situação acontecendo hoje em dia, né? Que a gente fica até estarrecido. Então, não vamos ficar lamentando por aquilo que aconteceu. Pense que é uma forma que a gente, né, se libertou, se livrou de alguma coisa. E se não estava na tua programação, segue em frente, né? Segue em frente. E a Flavinha está dizendo que não deixa de ser luto também. Essas separações, né? Tanto a questão de um noivado interrompido, como também um lar desfeito. Boa noite, Babi. Seja bem-vinda, querida. Outros ainda estão presos a fortunas e patrimônios que o tempo passou para outras mãos. Gente, a gente tem que lembrar de uma coisa. Nada do que temos nos pertence. Nada. Nada do que a gente tem é nosso. Nem o nosso corpo. Começo de conversa. Aí, mas o meu filho, a minha mulher, o meu papagaio, a minha esposa, o meu marido... Não, gente. São todos empréstimos. E os bens materiais, as grandes fortunas, quem vai levar alguma coisa? Quem que vai conseguir levar algo de bem material? Nós só vamos levar para o plano espiritual, para a pátria espiritual, as nossas conquistas de ordem moral e espiritual. O bem que fizermos em relação às pessoas, o bem que fizermos em relação a nós, e também o nosso conhecimento, que são as duas asas que vão nos impulsionar. A asa do amor, da caridade, né? E a asa do conhecimento. Então o resto fica. Agora, não significa que você não possa ter uma determinada propriedade. Sim. Flavinho está dizendo, não tem nem meu nenhum, só a minha alma. Minha alma, é verdade, né? A alma encarnada. E aí eu lembro de uma questão muito interessante que uma pessoa falou uma vez para mim, que nós podemos possuir tudo, só não podemos ser possuídos por aquilo que temos. Então, entre o ter e o ser, vamos priorizar o ser. Sobretudo, quando a gente está às vezes, numa determinada posição, e você fala assim, eu sou, vamos supor, o presidente desta empresa. Não, você está presidente. Eu estou presidente da Casa Espírita. Casa Espírita não tem dono, né? Não é minha Casa Espírita. Frequento a Casa Espírita tal.
A gente precisa até baixar um pouco a bola. Antigamente até colocava assim, trabalhador voluntário da casa. Para, né? Menos. Então é frequentador, né? E frequentando você faz alguma coisinha lá muito chinfrim, né? Que não dá nem para você tentar falar que você faz alguma coisa de útil. Vamos dando sequência aqui, ó. Outros jazem desencantados por não verem no espelho da realidade a juventude que ficou para trás. Isso, gente, não adianta, né? O tempo é inexorável em relação à nossa juventude. A juventude é uma fase da nossa vida e nós precisamos aprender, né? Precisamos aprender o quê? A viver as fases no seu momento oportuno. A Luciana dizendo, meus atos e minhas consequências. Exatamente. Então nós precisamos viver a cada fase dentro do seu momento próprio. Por quê? Se a gente não vive aquela fase no momento certo, quando você chegar numa fase lá na frente, você vai querer, por exemplo, você não viveu a adolescência. Então o que vai acontecer? Lá atrás, lá com 40 anos, você vai ser um adolescente tardio. Vai ser estranho. Não vai bater. Então, viva cada fase na sua essência. Lembrando também que se somos donos da nossa sementeira, somos escravos da nossa colheita, não é? Ele diz assim, e não são poucos os soterrados pela angústia ante a chegada imprevista da doença ou do acidente inesperado. Olha, gente, ele está falando por experiência própria, né? Por experiência própria, mas nos traz profundas reflexões. Imagine o Jerônimo naquela situação quando ele teve que passar por essas dificuldades, que por mais que ele soubesse, por mais que ele tivesse requisitado essas provas lá, né? Vou quitar o meu carnê, vou pagar todas as prestações. O que ele coloca, né? Como quando você vem uma doença ou um acidente inesperado, que todos estamos sujeitos, tá? Nós não estamos imunes a uma doença ou um acidente, e aí vem a angústia. Mas tem que lembrar, né, de fazer isso de uma forma, né, se surgiu para você uma dificuldade nesse nível, vamos tentar trabalhar da melhor forma possível. E quando surge um problema na nossa vida, nós devemos sempre estar perguntando, não por quê, mas para quê? Boa noite, Ari, seja bem-vindo. Para que essa doença chegou? Para que eu estou passando por essa dificuldade? Para quê? Qual este momento quer me ensinar? Que lição eu devo aprender? Só que é difícil, né? Quando você está passando pela aprovação, você ter que, né, dar conta do pedaço, né? Não é fácil, não. Ele vai dizendo assim, ó. Descontentes, inconformados, lacrimosos, todos são vítimas da saudade sem Deus. Da saudade sem Deus. Então essas pessoas que são descontentes, inconformados e lacrimonosos, que choram, né, sem razão, sem motivo, todos são vítimas de saudade, mas de saudade sem Deus. E só os que sabem esperar, trabalhando um tanto mais na seara do bem, podem contar com a manhã mais feliz na alegria do proveitoso reencontro. Olha só, hein? Na alegria do proveitoso reencontro. E quando você, né, o seu ente querido partiu para o plano espiritual, o que ele fala para nós? Aqueles que sabem esperar, trabalhando um tanto mais na seara do bem. Se você trabalha um tanto mais na seara do bem, você vai ter uma manhã mais feliz e alegre, na certeza que você vai ter um reencontro proveitoso com seu ente querido. E o Jerônimo passou exatamente por isso. Quando ele começou a trabalhar, né, divulgando a mensagem do Evangelho e fazendo até brincando com as suas dores, com as suas dificuldades, que eram tantas, ele contava os casos dele de uma forma assim, muito engraçada, muito engraçada. Ele conseguia fazer até como é que eu falo? O João Carlos conseguiu até fazer um pouco de graça, né? Contando as histórias do Jerônimo lá junto com o Chico.
imitando a voz do nosso querido Chico Xavier, né? Com muita propriedade, diga-se de passagem. E aí ele vai finalizar dizendo assim: só os que confiam em Deus e perseveram na paciência são dignos da saudade real, que tem a porta fechada para o passado e 1000 janelas abertas para o futuro. A esses, o tempo não envelhece e desde agora já vivem na plenitude da paz. Então, se a gente confiar em Deus, tendo a perseverança, na paciência e da saudade real, né? Não nessa saudade chorosa que ele está dizendo aí para nós, se nós tivermos as portas fechadas, nós vamos ter, para o passado, né? Nós vamos ter 1000 janelas abertas para o futuro. Então que a gente lembre sempre disso, que quando Deus te fecha uma porta, Ele abre uma janela enorme, Ele escancara uma janela enorme para que a gente possa realmente aproveitar esses momentos que Ele coloca à nossa disposição. Saudades? Sim. Choro? Sim. Mas não choro de revolta, de lágrimas desprovidas de razão. Mas converter as nossas lágrimas em benefício daqueles que partiram para o plano espiritual. Isso é muito bom, isso é muito importante. Que a gente possa, então, trazer dessas reflexões boas mudanças de pensamento, de atitude para a nossa vida. Então agora nós vamos fazer as nossas preces. Eu vou só falar para vocês agora, né? Lembrando no nosso querido Marquinho Faria, que ele passou por um procedimento cirúrgico hoje na hora do almoço. Deve estar internado ainda, obviamente, não tive notícias dele ainda, mas vamos vibrar por ele. Também para aquelas pessoas que nos pediram preces, em especial quem está aqui conosco, aqui, o nosso querido João Carlos, né? O irmão da mãe da nossa querida Isabel, o Edson Francisco Doreto, e a Clarice Muraro Sanches, em Joinville, que foi positivada com Covid. Clara, fica tranquila, se Deus quiser vai passar e, né, você vai vencer essas dificuldades com certeza. Se cuida, né, tome bastante cuidado e, se Deus quiser, isso vai passar, tá bom? Então nós vamos para as nossas vibrações agora. Nós vamos então, neste momento, convidar a todos aqueles que se sentirem confortáveis para que fecharem os olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar. Nós vamos relaxando os nossos ombros, nós vamos sentindo as energias desta música que nos invade o corpo e o espírito, acerenando as nossas mentes. E vamos mentalizar ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, como se Ele estivesse caminhando ao nosso lado, caminhando por uma praia, Jesus ao nosso lado, e nós vamos observando a paisagem, o sol se pondo ao fundo, o barulho das ondas quebrando na areia, a brisa tocando os nossos cabelos, sentindo esse aroma que vem do mar, como aquele mar da Galileia, como se a gente estivesse caminhando junto com Jesus, naquele tempo que Ele esteve conosco.
E neste momento, Mestre, estando ao seu lado, nós queremos pedir encarecidamente por cada um de nós que está aqui nesta live, neste momento, aqueles que participaram dela ou que vão assistir depois, possam receber as suas bênçãos, Mestre, de paz, saúde e reequilíbrio espiritual, físico e emocional. Que essas bênçãos derrame sobre cada um de nós como um passe espiritual. Envolva também os nossos familiares, os nossos lares, envolva também os nossos entes queridos que estamos mentalizando neste momento. Que eles possam receber as vibrações de amor, de carinho, de reequilíbrio. Queremos pedir, em especial nesta noite, Mestre, pelo nosso querido Marcos da Silva Faria, que passou por um procedimento cirúrgico hoje, o Guilherme Moraes Leite, internado no hospital em São Paulo, a querida Cláudia Aparecida Trupel, a Ilza Marques, a Luísa Marques, nosso amigo querido João Carlos, e também pela Clarice Muraro Sanches em Joinville, Santa Catarina, que eles possam receber as nossas energias de paz, de saúde, e que a espiritualidade amiga possa ampará-los, protegê-los e abençoá-los. Queremos pedir também em especial pelo nosso irmão Edson Francisco Doreto, tio da nossa querida Isabel, que partiu hoje para o plano espiritual, rogando a espiritualidade amiga que possa recebê-lo, que possa ampará-lo e dar o consolo aos familiares que aqui ficaram. Mestre, sabes melhor do que cada um de nós o que necessitamos, mas ainda somos humildes e pedintes, como sempre. Rogamos ainda que olhe pelos velhinhos nos asilos, pelos órfãos, pelos presidiários, pelos sem-teto, pelos que ficam nas ruas, nos sinais, esmolando, pedindo. Rogamos, Mestre, que olhe por cada um desses irmãos necessitados, que eles possam receber as energias da espiritualidade superior de acordo com a necessidade de cada um deles. E olhe também, Mestre, por cada um que está partido para o plano espiritual, pelos doentes nos hospitais, em seus lares, pelos médicos, atendentes, enfermeiros. Enfim, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga possa amparar esses corações aflitos. Rogamos finalmente a equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, derramando sobre elas os eflúvios benéficos e salutares, de acordo com a necessidade de cada um deles. E agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião, pela presença de cada um de vocês que está aqui conosco, temos só a agradecer com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Clara, da mesma forma que eu falei para o Marquinho ontem, e vale para todos nós. No momento que a gente vai dormir, nós podemos colocar um copo com água do lado da nossa cama, um lugar que não vá derrubar também, claro. E a gente pede que a espiritualidade amiga possa colocar o remédio necessário naquelas águas. E no dia seguinte, ao acordar, a gente faz uma prece antes de dormir, pede à espiritualidade que possa colocar o remédio
e que no dia seguinte a gente possa, tomar aquela água fazendo uma prece também. Com certeza, à noite a espiritualidade vai estar colocando nessas águas aquilo que nós necessitamos. Queridos amigos, sou grato uma vez mais a cada um de vocês pela parceria, por estar aqui conosco e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.